Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso curso Reta Final. E agora você está se preparando para uma nova fase dos seus estudos. Você deve ter ouvido aquela ou assistido aquela aula que eu e a professora Patrícia ministramos explicando sobre como estudar no Reta Final e também como se preparar para essa prova num novo ambiente, num novo momento que a gente se encontra. Então eu espero que você, se não assistiu, vai lá no canal da Másio, assista no YouTube para saber como se preparar. E eu, Elizabeth Vido, vou poder agora começar com você a matéria de Direito Empresarial. Direito Empresarial, gente, são 5 questões na nossa prova. E sim, já caiu mais do que isso, às vezes uma questão em tributário, já caiu uma questão em trabalho e já caiu em ética também uma questão. Então, é possível que o que a gente reveja aqui, você encontre até em outras matérias. Vamos lá para o nosso quadro, lembrando que você anota do jeito que for mais confortável, você pode pausar para anotar do jeito que for melhor. E eu já quero deixar com você o endereço do Instagram para você mandar sua dúvida. Mande no aberto, tá certo? Mande no aberto e assim eu consigo responder, esclarecer a sua dúvida de empresarial. E qualquer dúvida, hein, povo? Qualquer parte da matéria que você não tenha compreendido, mande para mim. Então vem comigo. Primeira coisa que eu quero te contar é a respeito de uma figura chamada empresário individual. E olha só, a cada tema eu vou marcando para você os artigos que você precisa ler, estudar com cuidado, porque eles podem cair em prova, combinado? Então é ao final de cada tema. Vem comigo. Primeira coisa, quem que é esse sujeito? O empresário individual é uma pessoa física que exerce a atividade empresarial. Você fala, mas como é que eu sei que uma atividade é empresarial? Vou anotar aqui. Primeiro, é sempre uma atividade econômica, ou seja, a pessoa realiza atividade com o objetivo de ganhar dinheiro. Além disso, essa atividade é exercida com profissionalismo. Profissionalismo, gente, é o mesmo que continuidade. Ou seja, eu não vendo um carro uma vez na vida porque eu preciso do dinheiro e ponto final. Não, eu faço da venda do carro um ato contínuo. Eu gostaria de vender carros todos os dias. Aí seria uma atividade com profissionalismo. E essa atividade também precisa ser organizada. Uma atividade organizada, gente, significa que o dono do negócio, ele se preocupa com a gestão do todo. Na nossa prova, quando o examinador quiser te dizer que a atividade é organizada, ele vai falar sobre uso de maquinário, sobre fazer curso, sobre contratar a melhor mão de obra possível. O contrário disso, quando ele quiser dizer que não há organização, portanto não é empresarial, ele vai dizer que é uma atividade rudimentar, que não existe um investimento para que se dê um maior rendimento, não existem maquinários, percebeu? Então ele vai fazer questão de chamar a sua atenção para a organização. Agora, cuidado! Mesmo com essas características, eu tenho que anotar uma observação, sempre observação é algo que eu quero dar destaque. Não será empresarial, não será empresarial a atividade exercida pelo profissional intelectual. Intelectual. Cuidado, então, olha, de quem que a gente está falando a princípio? Dentista, médico, autor de livros, escritor, tá certo? Não é empresarial. Agora, tem uma exceção para você tomar mega ultra cuidado, salvo se a atividade constituir
elemento de empresa. O que quer dizer isso, gente? Uma atividade, ela constitui elemento de empresa quando aquela atividade do profissional intelectual é apenas um dos motivos para atrair o consumidor, o cliente, não é o único motivo. Por exemplo, um professor particular não é empresário, mas e uma escola? Uma escola é empresa. Ah, mas ela não tem professor? Tem, só que o professor e aquele professor é um dos motivos para alguém escolher um curso. Existem outras matérias, outros professores, existe o suporte que o curso dá, então o todo é o que vai atrair o consumidor junto, claro, com aquele profissional. Entendeu? Outro exemplo, médico. Médico não é empresário. E um hospital? Um hospital é, porque o hospital tem sim o serviço do médico, mas tem outros atrativos, ou seja, o maquinário, a internação, os profissionais que assistem aquela pessoa. Deu para entender? Beleza, então volta aqui comigo. Então, olha só, isso que eu acabei de te contar está no artigo, tudo isso, hein, que eu preciso que você leia, 966 do Código Civil. Esse empresário individual, gente, ele tem a obrigação de se registrar na junta comercial. Junta comercial pode cair com outro nome, Registro Público de Empresas, tá bom? É sinônimo. E mesmo se registrando na junta, cuidado, ele não adquire personalidade jurídica. Ou seja, gente, ele não consegue separar os bens da empresa dos seus bens pessoais. Aí você fala, mas como é que você sabe que não tem personalidade jurídica? Porque o artigo 44 do Código Civil tem uma lista das pessoas que são registradas e adquirem personalidade jurídica. Então, o empresário individual não está nessa lista. Deu para entender até aqui? Beleza? Gente, o que significa não ter personalidade jurídica? Vou anotar aqui. Significa que não há separação patrimonial. Em outras palavras, quando o credor aciona o empresário individual, ele pode atingir todo o seu patrimônio. Não existe limite. Deu para entender até aqui? Beleza? Tá bom. Agora, olha só, que artigo que eu quero que você leia? 967 do Código Civil. Agora, no item 2, eu quero te contar sobre a pessoa que exerce uma atividade rural. Eu quero falar com você sobre o produtor rural. Gente, o produtor rural, ele é alguém que, por exemplo, tem uma plantação, tem um sítio, tem uma fazenda, tá bom? Ele pode plantar hortaliças, frutas, enfim, ele pode criar gado, tudo isso se encaixa em produtor rural. E o produtor rural, gente, ele tem, essa é a peculiaridade, a faculdade, não a obrigação, de se registrar na junta comercial. Você fala, não entendi a peculiaridade. Lembra que o que nós estudamos agora há pouco era que o empresário individual ele tinha obrigação? O produtor rural tem a faculdade. Por quê? Porque ele pode escolher não exercer uma atividade empresarial. Ele pode exercer atividade de outras maneiras. Agora veja, somente quando se registra na junta é que será considerado um empresário individual. Então, veja, ele tem a faculdade, ele não é obrigado,
mas ele só vai ser empresário individual se fizer o registro. Em outras palavras, o registro para ele é um ato constitutivo. Só há empresa se houver registro, tá bom? Isso é muito importante. Então, olha, artigo 971 do Código Civil. Beleza? Pode ir para o próximo tópico? Vamos lá. Próximo tópico, item 3. O item 3, eu quero saber sobre o empresário que é casado. Aí você fala, mas o que você quer saber sobre ele? Eu quero saber se esse empresário casado, ele quiser alienar bens imóveis, cuidado, atingidos pela atividade empresarial. Então, ele quer vender o imóvel onde está a loja, o imóvel onde está a padaria, se ele precisa ou não da vênia conjugal. O empresário casado que quiser alienar imóveis atingidos pela atividade, cuidado, não precisa da vênia conjugal. Não precisa da vênia conjugal. E, gente, não importa o regime de bens que ele é casado. Essa é a pegadinha. O examinador, ele vai querer colocar para você que, mas e se ele for no regime de comunhão universal? Não, não importa o regime de bens que ele é casado. Tudo bem que é uma pegadinha? Beleza até aqui? Tá bom. Item 4, lembra de ir pausando para assistir na velocidade que você achar que precisa, tá bom? Vamos lá. A gente vai estudar agora a empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada. Há um detalhe que eu sei que você vai estar curioso. Gente, esta prova que você vai prestar não cai as alterações da lei de falência. Ou seja, vai cair falência e recuperação exatamente igual como era. Então, embora a gente não esteja estudando isso agora, atenção que quando você for estudar, você vai estudar esses temas, vai ser com o professor Surrell, mas é exatamente como já era na Lei 11.101 de 2005. Beleza até aqui? Essa empresa individual de responsabilidade limitada, gente, ela cai na prova e, claro, na prática, com essa abreviação, EIRELI. O que a gente tem de mais importante para falar sobre a EIRELI? Primeiro, a EIRELI, gente, ela tem como titular, ou seja, o dono da empresa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, veja que esse é um aspecto diferente lá do empresário individual, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse titular, ele também tem a obrigação de se registrar na junta comercial se a atividade for empresarial. Você fala, como assim? Gente, não é obrigatório que a EIRELI seja uma empresa, apesar do nome empresa. Então, dependendo da atividade dela, o registro vai acontecer ou na junta comercial, se for uma atividade empresarial, ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, se for uma atividade não empresarial. Tá bom? Então, atenção para isso. Você tem que ver se é uma empresa. Se a EIRELI é dona de uma padaria, tá resolvido. Registro na junta. Aí vem comigo, se a atividade for empresarial. Só que quando ela se registra, olha que diferente do que a gente já estudou. Ela adquire personalidade jurídica. E por quê? Porque lá no artigo 44 do Código Civil,
a Eireli consta da lista daqueles que adquirem personalidade jurídica. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Então tá bom. Agora atenção. Quando eu digo que adquire personalidade jurídica, claro que o que for óbvio você não anota. Significa que aqui existe um patrimônio, que é o patrimônio do titular, e existe outra coisa diferente, que é o patrimônio da Eireli. Por que isso é importante? Porque o credor só vai poder atingir o patrimônio de quem contratou com ele. Como assim? Olha, vou desenhar aqui para você, olha. Imagina que um credor seja credor da Eireli. Qual é o patrimônio que vai ser atingido quando ele quiser cobrar uma dúvida? Da Eireli. Aí alguém falaria, tá bom, mas e se a Eireli não tiver bens suficientes? Gente, se ela não tiver bens suficientes, isso não é motivo para o credor atingir outra pessoa. Isso será motivo para o credor pedir a falência da Eireli. Gente, porque é isso que acontece quando alguém não paga suas contas, entendeu? Cuidado para você não achar que sempre o credor deveria poder atingir o titular. Gente, isso não é verdade. Atingir o titular é uma situação de exceção, que claro que eu vou explicar para você já na sequência. Então, se você quiser pausar para anotar, para tirar foto, para printar, fique à vontade, tá bom? Porque logo em seguida eu já saio desse quadro do desenho e volto para a nossa lousa. Anotou? Tá bom. Voltei para a nossa lousa. Para quê? Para que eu possa aqui fazer uma observação. Lembra que observação é algo que eu quero dar destaque, tudo bem? Observação é um tema que tem a ver com o que a gente está falando, mas tem começo, meio e fim. Eu quero te explicar quando que eu vou usar, e sempre que eu errar aqui na hora de escrever, eu volto depois para consertar, tá, povo? A desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, tudo bem? Por quê? A desconsideração é a saída que você pode ter imaginado para o credor atingir o patrimônio do titular. Mas veja só, a desconsideração da personalidade jurídica, gente, ela só vai ser usada quando houver, veja, em direito empresarial, atenção, dois requisitos. O primeiro é o prejuízo ou o não pagamento de alguma obrigação, mas preciso de mais um requisito. O outro requisito é o abuso, e eu já te explico o que é isso, da personalidade jurídica. Então, grosseiramente falando, se numa prova cair que apenas a empresa não pagou, não cabe desconsideração. Eu preciso que o examinador me relate algum ato abusivo, tá bom? Grosseiramente, ele aprontou alguma coisa. Gente, quando que eu sei que houve abuso de personalidade jurídica? Eu sei que houve abuso de personalidade jurídica quando na sua prova cair que ocorreu ou desvio de finalidade, guarda numa palavra fraude. Então, ele vai te descrever um ato mega ultra fraudulento. Ou confusão patrimonial.
que é a mistura de bens, mistura de patrimônio, mas também com a intenção de lesar credor. Então, dá para você guardar isso, olha, para ter desconsideração. Eu precisei, além do não cumprimento da obrigação, qualquer obrigação, eu precisei de um ato abusivo, de um ato fraudulento. Cuidado agora, por quê? Porque isso mudou e cai na sua prova. Não é uma mudança recente, gente, é uma mudança que entrou em vigor em 2019, então cai na nossa prova sim. Que a desconsideração só atinge os sócios e administradores envolvidos ou beneficiados. Então, cuidado, não é mais verdade que a desconsideração atinge todo mundo, todos os sócios, todos os administradores. É quem lucrou, é quem está envolvido com aquele ato, tá bom? Você vai precisar ler o artigo 50 do Código Civil. Como ele foi alterado, se você não tem um código comprado recentemente, olha lá no Google Código Civil e assim você lê o artigo atualizado. Deu para anotar? Então a gente agora vai fazer a virada da aula e você continua comigo para que a gente continue a falar de Eireli. Combinado? Um beijinho e até daqui a pouco. Olá, queridos! Voltamos para continuar o nosso curso Reta Final. Claro que o nosso curso é online, mas você pode assistir como achar mais confortável para você. E isso não quer dizer que você não precisa tomar banho para assistir a aula. Eu tenho aí alguns problemas que eu não podia te contar na primeira aula, mas na segunda a gente já tem um relacionamento, então não custa te lembrar, criatura de Deus, você tomou banho, você trocou de roupa, tirou esse cheiro de dormido para aparecer nessa aula? Não fez isso? Então, olha, na virada da próxima você faça isso. Me dê a honra de ter a sensação de ter uma pessoa limpinha, cheirosinha aí do outro lado, tá bom? Vamos lá, então, a gente falou na aula passada sobre empresário individual, sobre o empresário casado, sobre o produtor rural e começamos a falar da Eireli dizendo que ela tem um titular, pessoa física ou jurídica, e que esse titular, ao registrar a sua atividade na junta, claro, se a atividade for empresarial, ele adquiria personalidade jurídica, e aí a gente entendeu que ter personalidade jurídica significa separar o patrimônio, patrimônio do titular, patrimônio da pessoa jurídica, tudo bem? Agora, a gente também viu como acontecia e quando acontecia a desconsideração. Gente, tanto em direito civil como empresarial, olha, estou voltando aqui, tanto em direito civil como empresarial, a desconsideração não é regra, ela é exceção. E essa foi a nossa observação. Agora a gente vai voltar a escrever com a cor preta, por que mesmo? Porque nós estamos falando de Eireli, lembra? Era o item 4 da nossa aula. Nós ainda estamos falando de Eireli. Então, eu já sei que tem um titular, tudo bem? Eu não chamo ele de sócio, porque Eireli não é um tipo societário. Eu já sei que ele consegue separar o patrimônio, pessoa do titular e da empresa. Agora vem comigo, o que mais? Para montar a Eireli, eu preciso de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. E, gente, esse é o problema. Grosseiramente falando, mais de 100 mil reais. Esse valor pode estar na empresa em bens ou em dinheiro. Não precisa ser 110 mil reais, mas pode ser, por exemplo, cadeiras, mesas, geladeiras, mais dinheiro, mais computadores. Capital social, gente, é o lastro que a empresa tem, tá bom? Então, precisa ter esse valor. Que mais? Quero te lembrar que o administrador da Eireli pode ser o próprio titular ou um terceiro. E, por fim, te lembrar que
por fim não, quase por fim, que uma pessoa física só pode ser titular de, no máximo, uma EIRELI. Não existe limitação para pessoa jurídica, só para pessoa física, tudo bem? Uma pessoa física só pode ser dona de uma EIRELI. O nome empresarial, agora sim por fim, o que é nome empresarial, gente? É o nome que eu registro na junta comercial. O nome empresarial pode ser uma firma social, razão social é a mesma coisa, ou denominação social. Qual é a diferença? Na firma social, por exemplo, eu, Beth, se fosse dar o nome da EIRELI, eu usaria o meu nome. Firma, eu uso o nome do titular. Então, por exemplo, seria assim, Elizabeth Vido EIRELI. Denominação já é um nome inventado. Santa Rita Comércio de Bebidas EIRELI, tá bom? E eu vou sempre terminar com o termo EIRELI. Preciso que você estude o artigo 980-A do Código Civil. Ele também foi alterado em 2019 e entrou em vigor em 2020. Tudo bem? Segue aqui comigo. Item 5. Item 5, estabelecimento. Opa, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, o jeito mais fácil que eu consigo definir para você e eu já te explico. Estabelecimento é o conjunto de bens que são usados na atividade empresarial. Então, do que nós estamos falando? Todos os bens que tem numa farmácia. Estabelecimento é a farmácia com tudo que tem dentro. Ou seja, tanto os bens materiais como os bens imateriais. Então, por exemplo, o nome empresarial é um bem imaterial. Por exemplo, a marca é um nome imaterial, é um termo imaterial, mas tem valor. Cadeira, mesa, geladeira é um bem material. Então, estabelecimento, padaria com tudo que tem dentro. Beleza até aqui? Tá bom. Esse conjunto de bens que são utilizados para atividade empresarial, ele pode ser objeto de usufruto, não é comum em prova, mas é possível. Arrendamento, já caiu. Então, usufruto, arrendamento. E o que mais cai? Alienação. Alienação de estabelecimento é sinônimo de trespasse. Alienação é a venda da padaria, tudo bem? É a venda da farmácia, é a venda do bar. Isso é trespasse. Joia até aqui? Beleza. Eu quero saber agora quais são as formalidades para que esse negócio sobre o estabelecimento seja eficaz perante terceiros. Ou seja, não são formalidades para a validade do negócio, são formalidades para que o negócio produza efeitos, para credor, para terceiro, tá bom? Primeira formalidade, eu preciso fazer uma averbação na junta comercial. Gente, averbação é alterar ou incluir. Então, eu tenho que alterar. A padaria não pode ficar com aquele titular, tudo bem? Tem que fazer uma alteração. Além disso, eu tenho que providenciar uma publicação na imprensa oficial. Então, sempre esses dois atos. Se faltar um desses dois atos, o negócio é válido, mas ele não é eficaz perante terceiros. Tudo bem? Jóia. Eu quero saber ainda sobre o estabelecimento. Se houver o trespasse, uma pergunta, como é
a responsabilidade pelas dívidas existentes antes do trespasse. É uma pergunta. Eu quero saber quem é que responde por essas dívidas. Será que elas passam todos para o comprador? Então vamos lá. Como é que fica isso? O adquirente, o comprador, ele responde apenas pelas dívidas contabilizadas. Dívidas contabilizadas, gente, são dívidas que foram descritas nos livros empresariais. A pessoa, além de se registrar na junta, ela tem que ter uma série de livros. E ela precisa, sim, do registro ou da descrição dessas dívidas. A ideia é que o adquirente sabia da existência das dívidas. Tudo bem? Agora, cuidado. E o alienante? Deixa eu te perguntar. Se cair na sua prova que a dívida não foi contabilizada, ele responde? Não. Mas e se cair em trabalho tributário? Você estuda lá, estou falando de empresarial, tá bom? Ele só responde pelo que foi contabilizado. Agora, o antigo dono, gente, ele continua solidariamente responsável com o adquirente por um ano. Um ano contado. Agora, cuidado. Para as dívidas vencidas da publicação. Que publicação? Lembra aquela publicação que foi feita logo depois da averbação da junta? E das vincendas, as que ainda vão vencer, é um ano do vencimento. Do vencimento. Entendeu? Então, olha, ele é solidariamente responsável, claro, em relação a essas dívidas contabilizadas, porque as que não foram contabilizadas são todas de responsabilidade dele. E ele é responsável por quanto tempo? Um ano. Um ano. Como é que eu começo a contar esse ano? Se a dívida já venceu, publicação, se a dívida ainda vai vencer, do vencimento. Tudo bem? Por fim, ainda sobre estabelecimento, eu quero saber se existe algum prazo de não concorrência para o antigo dono. Porque pensa, se eu comprar uma padaria que está toda lascada, é claro que eu não me preocupo com a concorrência. Porque o antigo dono não trabalhava bem, eu até aviso, né, gente, sob nova direção, ou seja, eu chamo a atenção para que existe uma nova gerência, uma nova administração. Então, a não concorrência, ela vai ser definida de acordo com o que foi previsto no contrato. A gente pode combinar do jeito que a gente quiser, mas no caso de omissão, ou seja, se o contrato não falar nada, a não concorrência do antigo dono é de 5 anos. 5 anos. Tudo bem até aqui? Cuidado que se for arrendamento, vou anotar aqui, se for arrendamento, o prazo de não concorrência vai ser pela duração do contrato. Ou seja, o arrendamento durou um ano, é um ano que você vai explorar, então durante esse um ano você não pode fazer concorrência. Vamos anotar aqui os artigos? Quais são os artigos que eu preciso que você leia sobre estabelecimento? Sem preguiça, povo. 1142 a 1149 do Código Civil. Então, olha, você já sabe o que é estabelecimento,
Você sabe que ele pode ser negociado, olha aí, usufruto, arrendamento, alienação. Quais são as formalidades para que o negócio seja eficaz perante terceiros? Quem responde pelas dívidas? O comprador só pelas contabilizadas, o antigo dono responde pelas não contabilizadas e solidariamente por 1 ano. E a não concorrência, no caso de omissão do contrato, 5 anos, no caso do arrendamento, aí é durante o contrato. Beleza até aqui? Pode mudar de assunto? Reta final a gente vai passando por toda a matéria. Ainda bem que nesse nosso primeiro encontro, você não vai passar por toda ela, por uma parte, e depois haverá um complemento a respeito desse tema. Além desse complemento, ou seja, uma segunda parte, vão ter ainda 2 aulas online, tá bom? Que vai ser disponibilizado para você. Tem que assistir tudo? Tem sim. Joia? Então vamos lá comigo. Item 6. Item 6, nós vamos começar a falar de sociedades e no item 6 nós vamos falar sobre as sociedades não personificadas. Primeiro, deixa eu traduzir o que é isso. Sociedade não personificada é aquela que não tem personalidade jurídica e ela não tem registro. Gente, se ela tiver registro, ela já não é nenhuma dessas 2 espécies. Sim, porque só existem 2 espécies de sociedades não personificadas. Tudo bem? Então, vem comigo, olha só. Quais são elas? Eu vou agora fazer uma tabela. Não se preocupe com o número de linhas, porque está sempre errado, tá bom? Sempre, sempre, sempre. E aí eu vou só trazer a nossa tabela um pouco para cá, olha só. Número de linhas não importa. Primeiro tipo, sociedade em comum. Segunda, sociedade em conta de participação. Então, se cair na sua prova que uma sociedade não tem registro ou não tem personalidade jurídica, só existe essas 2. Até aqui tudo bem? Beleza. A sociedade em comum, na sociedade em comum, todos os sócios realizam a atividade empresarial. E por que eles não se registraram? Gente, pode ser por qualquer razão. Pode ser por uma decisão, pode ser por um erro de alguém, pode ser que por enquanto não tem dinheiro. O fato é que não teve registro. Mas todo mundo exerce a atividade empresarial, tudo bem? Então, por exemplo, eu e você que temos uma lanchonete sem registro, nós duas temos uma sociedade em comum, tá bom? Nessa sociedade, a responsabilidade dos sócios, caindo assim na sua prova, tá bom? Será ilimitada. Faz sentido? Gente, não tem registro. Solidária, ou seja, se eu provar que você é meu sócio, você vai se lascar junto comigo. Agora, cuidado com o termo mais diferente. E todos os sócios têm benefício de ordem. Opa, o que é isso? Benefício de ordem. Vou aqui para nosso quadro de desenho para te explicar. Benefício de ordem quer dizer que quando o credor for cobrar uma dívida, ele tem que respeitar uma ordem para a cobrança dessa dívida. Em primeiro lugar, ele tem que atingir um instituto chamado patrimônio especial. Gente, patrimônio especial foi um nome dado pelo legislador e que existe tanto na sociedade em comum como na sociedade em conta de participação.
Patrimônio especial ele é definido no artigo 988 do Código Civil. É a soma do que os sócios contribuem para a sociedade. Então, é aquilo que está na nossa lanchonete. E só quando o patrimônio especial terminar é que os sócios podem ser atingidos. Veja, no seu patrimônio pessoal. Então, não há personalidade jurídica, mas existe uma ordem de cobrança. Se você quiser printar, se você quiser pausar para anotar melhor, fique à vontade. Eu vou voltar para o nosso quadro. Deu para entender? Então, gente, veja só. Quando cai na sua prova a responsabilidade dos sócios, ela é ilimitada, porque não tem separação patrimonial. Todo mundo se lasca junto, ou seja, se eu provar que você é meu sócio, você vai se lascar junto comigo. Mas a gente tem benefício de ordem, que é essa ordem de cobrança. Qual é o detalhe mais diferente aqui? É que é excluído do benefício de ordem, em outras palavras, é cobrado diretamente o sócio que contratou pela sociedade, não, vou colocar contratou, porque fica mais claro. O que quer dizer isso, gente? Olha, quer dizer sócio que contratou. Imagina que nós, na nossa lanchonete, e hoje está faltando mercadoria. Eu, Beth, fui até o atacadista, comprei a mercadoria e veja, eu não tenho documentos da nossa sociedade, eu só tenho documentos pessoais. Então, eu apresento o meu RG, o meu CPF, para comprar a crédito. Olha o que acontece aqui no desenho quando o atacadista for cobrar nessa situação. O atacadista vai cobrar em primeiro lugar de mim. Por que de mim? Porque fui eu que contratei. Ele nem sabe da existência da sociedade. Mas atenção, se eu não pagar, é claro que você pode ser atingido. Mas veja, você foi contratar junto comigo? Não. Então, para você vale o benefício de ordem, patrimônio especial e só em terceiro lugar os demais sócios. Entendeu o raciocínio? Então, primeiro é atingido quem contratou, porque ele não tem benefício de ordem. Beleza até aqui? Deu? Anote, print, estou voltando para o quadro. Para quê? Para pedir que você leia sobre sociedade em comum, o artigo 986 a 990 do Código Civil. Então, essa é a sociedade em comum. A gente vai agora virar, então, olha, deixa eu voltar no artigo para você anotar. A gente vai fazer a virada da aula e aí é o tempo para você tomar banho, hein? Para a gente continuar a matéria, combinado? Um beijinho até daqui um instante. Olá, queridos, sejam bem-vindas para a nossa última aula desse nosso encontro. Então, hoje não é uma overdose de empresarial e você já sabe que pode mandar a qualquer momento sua dúvida para o @ElizabethVido. Nós estamos agora no item 6, estudando as sociedades não personificadas e terminamos estudando esta daqui, olha, a sociedade em comum. A gente viu que todo mundo realiza atividade e que se na prova perguntar a responsabilidade dos sócios, genericamente vai ser ilimitada, solidária e tem benefício de ordem, que nada mais é do que uma ordem de cobrança, lembra? Primeiro o patrimônio que está na atividade, depois o dos sócios. E é excluído do benefício de ordem aquele sócio que contratou. E a gente até te deu exemplo. Vamos lá para a sociedade em conta de participação. Aqui nós temos dois sócios, duas categorias. O sócio ostensivo
quem aparece, quem ostenta, é quem realiza a atividade empresarial, tudo bem? Realiza a atividade empresarial e é quem responde ilimitadamente, perante terceiros. Então, veja, é com ele, sócio ostensivo, que eu, Beth, consumidora, contrato. Quando eu vou abastecer o carro, quando eu vou no mercado, eu estou imaginando que aquele sujeito, aquela pessoa é a dona do mercado. O que eu não sei é que existe uma outra categoria, e veja, é por isso mesmo, eu não contrato com ele, é por isso mesmo que se houver algum dano na mercadoria que eu comprei, eu atinjo quem? Eu atinjo essa pessoa, tudo bem? Eu aciono essa pessoa. Joia? Ah, eu usei um combustível adulterado. Eu vou acionar o posto de gasolina que me abasteceu dessa forma. Faz sentido? Tá bom. Só que aqui existe outra categoria, que é o sócio participante, que talvez na faculdade você estudou como sócio oculto. Sócio participante. O sócio participante é muito importante isso, ele não contrata com terceiros e não responde perante terceiros. Ah, mas eu sei que ele existe. Eu sei que ele é dono do flat que eu aluguei, só que eu não contratei com ele. Eu contratei com uma empresa que administra e que gerencia o flat. Ela, portanto, é que vai se relacionar diretamente comigo e qualquer problema eu vou reclamar com ela. Eu não posso atingir o participante. Ah, mas e se ele contratar com terceiros? Aí mudou tudo. Aí, na verdade, nada mais é do que uma sociedade em comum. Cuidado, nessa sociedade em conta de participação, a lei não exige contrato. A lei não exige, mas é comum, então é para você não estranhar, é comum o examinador te dizer que existe um contrato, então é comum a existência de um contrato definindo quais são, como é que vai ser apurado o lucro, o prejuízo, como que isso vai ser compartilhado. Gente, a sociedade em conta de participação não é uma sociedade ilícita, não. A sociedade em conta de participação, ela foi muito usada, inclusive, pelo ramo hoteleiro, quando ele convidava eu e você para serem donos de um quarto de hotel, e a rede hoteleira é quem gerencia, é quem administra essa rede de hotel, é quem vai construir o hotel, decora, mas eu sou a dona de um quarto de hotel, sou sócio participante, a rede hoteleira, bonitinha, é o sócio ostensivo. Veja que o que não tem registro, gente, é a relação minha, sócio participante, com o ostensivo. O ostensivo pode ser registrado, mas a nossa relação não tem registro. Artigos para você ler, tem que ler, povo. Quer passar no exame? Tem que ler. Lê, grifar e não deixe acumular, tá bom? Tem que fazer isso sim. Beleza até aqui? Vamos lá. Item 7. Sociedade limitada. Que a gente vai conversar sobre ela, alguns tópicos. Primeiro tópico sobre sociedade limitada. A sociedade limitada, gente, hoje, ela pode ser uma sociedade com 2 ou mais sócios, que foi o que você sempre viu, mas ela também pode ser uma sociedade unipessoal limitada. Então, é possível hoje constituir uma limitada, gente, com só uma pessoa. Essa possibilidade
está no artigo 1052 do Código Civil, tá bom? Então, não é que a tradicional deixou de existir, mas veja, por causa dessa sociedade unipessoal limitada, é que a Ireli, ela vai caindo em desuso, porque aqui eu não tenho um valor mínimo de investimento, consegue compreender? Quanto mais você compreende, menos você precisa decorar, memorizar. Beleza? Tá bom, vem comigo. Letra B. Na sociedade limitada, existe, claro, um capital social, é um elemento obrigatório para toda empresa, mas não há valor mínimo. Esse capital social ele vai ser a soma do que os sócios contribuem. Então, a gente se junta e diz quanto cada um pode contribuir. Para o capital social, os sócios podem contribuir com bens ou dinheiro. Bens materiais, imateriais ou dinheiro. Cuidado, olha o que eu vou colocar aqui como observação. Lembra, eu quero dar destaque. Não é possível na sociedade limitada a contribuição apenas em prestação de serviços. Ah, então eu não posso colocar só o meu trabalho, só a minha capacidade intelectual? Não, não pode. Tudo bem? Artigo que eu preciso que você leia, 1055 do Código Civil. Tudo bem até aqui? Jóia. Que mais? Eu quero te contar como é que funciona a responsabilidade dos sócios. Isso caiu recentemente em prova, mas não subestime, gente, sempre pode cair novamente. Responsabilidade dos sócios. Responsabilidade é sempre quanto a pessoa pode perder. Existem duas regras. A primeira é que cada sócio, e eu já te explico, responde pela integralização da cota que subscreveu. O que quer dizer isso? Cada sócio tem que pagar o que ele se comprometeu. Então, se ele se comprometeu, subscrever é se comprometer, tá bom? 10 mil, ele tem que pagar 10 mil. Tudo bem a primeira regra? Segunda regra, é que a regra que a maioria esquece. Todos os sócios respondem solidariamente até o limite do que falta a integralizar. Ou seja, quando alguém fica devendo, por exemplo, olha, vou colocar aqui no nosso desenho, olha, por exemplo, o sócio A, ele subscreveu 70, integralizou 40. Concorda que ele deve 30? O sócio B, ele subscreveu 30, integralizou 30 e não deve nada. A primeira regra diz que a sociedade pode cobrar 30 do sócio A, porque afinal ele é responsável por integralizar o que ele subscreveu. A segunda regra, por outro lado, diz que quando um credor for cobrar, claro que ele vai ter que cobrar primeiro a sociedade X limitada, a pessoa jurídica. Mas se a pessoa jurídica não tiver como pagar, nesse caso do meu exemplo, ele vai poder atingir tanto o sócio A como o B. Por quê? Porque eles são solidariamente responsáveis. Mas cuidado, até quanto? Não é até o valor da dívida, é até o valor que falta ser integralizado. Pode ser que o valor da dívida fosse de 1.000, de 1 milhão,
Veja, não é esse valor que pode ser atingido do sócio A ou B. Se quiser printar ou pausar a aula, faça isso agora, tá bom? Porque veja agora se faz sentido. Todos os sócios são solidariamente responsáveis até o limite do que falta integralizar. Artigo para você ler. Ai, sempre, sempre. Assim a gente vai mapeando o que é importante. Tudo bem? Vem comigo. Letra D. Letra D. Eu quero saber sobre o administrador na sociedade limitada. Primeiro, qual é a importância de saber essa informação? O administrador é quem assina pela sociedade. Tudo bem? E é também quem pratica os atos de gestão. Então, olha, combinar preço com fornecedor, decidir quais são os funcionários que serão contratados, tudo para a gestão daquele negócio. Beleza. Esse administrador pode ser um sócio ou um terceiro. E essa nomeação pode estar no próprio contrato social ou num documento separado. Num documento separado. Agora, atenção para algo que nunca caiu. O quórum para nomeação vai depender se ele é sócio ou não sócio. Se for para um administrador, sócio, eu preciso de sócios que representem mais da metade do capital social. Agora, olha só. Se for para nomear um administrador não sócio, aí eu tenho duas situações. Cuidado com isso, isso nunca caiu na nossa prova de primeira fase. Para um administrador não sócio, olha só, se o capital social estiver integralizado, quer dizer, se a pessoa pagou tudo aquilo que ela combinou, não só ela, mas todos os sócios, eu preciso de sócios que representem 2/3 do capital social. Mas, se o capital não estiver integralizado, eu preciso da concordância unânime. Então, volta. Para administrador sócio, qual que é o quórum? Mais da metade do capital social. Tudo bem? Administrador não sócio. Administrador não sócio depende se o capital está ou não integralizado. Capital integralizado, aí eu preciso de 2/3. Capital não integralizado, quer dizer, tem alguém que está devendo, eu preciso da concordância unânime. Juro para você que eu não encheria a sua paciência se isso já não tivesse caído algumas vezes em concurso e nunca tivesse caído na nossa prova. Preciso que você leia os artigos 1060 a 1066 do Código Civil. Tudo bem até aqui? Administrador, veja que é muito importante, é com quem eu contrato, então fornecedor, o banco, ele tem que saber quem é o administrador. Veja, é alguém até que pode ser atingido pela desconsideração, pois então, cuidado com isso, quórum para a nomeação. Depois, eu coloquei aqui letra D, letra E. Letra E. Eu quero saber como que acontece a retirada de sócio. Gente, o sócio tem um direito constitucional
de decidir se ele quer ou não ficar numa sociedade. Por isso que a retirada, ela pode ser motivada, e aí o motivo está no 1077 do Código Civil, ou imotivada. Quando eu digo imotivada, não quer dizer que a pessoa é doida, não tem motivo. Ela pode até ser doida, mas enfim, ela tem um motivo, só que o motivo não está na lei. A hipótese imotivada é pela quebra de affectio societatis. Isso pode aparecer no texto da pergunta. Quebra de affectio societatis, gente, é a quebra do vínculo de colaboração, do desejo de fazer o negócio dar certo. Tudo bem até aqui? Tá bom. Quebra da affectio societatis. E esta retirada, não importa se ela é motivada ou não, eu sempre preciso fazer a notificação dos sócios. Sempre. Para que eles tenham a escolha de manter ou não a sociedade e de fazer tudo amigavelmente, ou seja, de permitir que eu saia alterando o contrato, me ressarcindo. Sim, gente, porque eu tenho direito de ser ressarcido. Então, se tudo der certo, haverá a alteração do contrato, haverá a averbação no órgão competente e o ressarcimento, que tecnicamente a gente chama de apuração de haveres, lá do 1031 do Código Civil. Agora, se houver uma recusa dos sócios, existe uma ação para isso, tá bom? Existe o meio judicial, mas veja, eu não preciso usar o caminho judicial, porque existe uma possibilidade fora do judiciário, tá bom? Agora, olha só, letra F. E a exclusão é possível fora do judiciário também? É. O artigo 1085, ele diz quando eu posso excluir um sócio. Ou seja, existem requisitos, se faltar algum desses requisitos, vai ter que ir para o judiciário, combinado? Quais são esses requisitos? Primeiro, para exclusão do sócio, precisa de uma falta grave. Gente, falta grave nunca é apenas um problema pessoal, é sempre mais do que isso, tá bom? É um problema que pode até virar pessoal também, mas é algo contra a empresa. Além da falta grave, é necessário previsão no contrato social. Ou seja, tem que ter no contrato social a possibilidade de exclusão por essa falta. Tudo bem? Agora, além disso, além de falta grave, além de previsão no contrato social, é necessário a concordância de sócios que representem mais da metade do capital social. É por isso que se o sócio que aprontou, ele tem, por exemplo, 80% do capital social, eu não tenho como usar esse caminho. Eu vou ter que usar a via judicial. Então, são requisitos cumulativos. Olha, falta grave, depois, previsão no contrato para possibilidade de excluir por essa razão e, por fim, a concordância de sócios com mais da metade do capital social. Beleza até aqui, meninos? Muita matéria, né? Mas olha, não deixe de ler tudo isso, estudar tudo isso e mandar sua dúvida pro @ElizabethVido para que eu responda rapidinho para você, combinado? É um prazer encontrá-lo, é um prazer conhecê-lo e eu sei que depois de tudo isso a gente vai poder ainda ficar mais perto, tá bom? Mas, por favor, não deixe de mandar lá sua mensagem no Instagram, combinado? Um beijinho e até mais!